dia, domingo, 6 de setembro de 2020. Espero que eu tenha conseguido colocar o título aí da live. Tentei colocar o título. Amanhã, 7 de setembro, feriado aí da nossa independência. Essa live, ela se encaixa bem nesse feriado porque ela procura passar um pouco uma reflexão sobre a nossa atitude para que a gente abra um espaço para o lúdico, para o lazer, para o prazer, para a descontração, que a gente consiga nos dar assim um pouco de trégua, né? Então o título da live de hoje: a vida não é o que você tem a fazer, e sim o que você tem a viver. A vida não é o que você tem a fazer. Então essa ideia de que você tem que cumprir, de que os afazeres, as obrigações, aquilo que você tem que carregar, aquilo que você tem que suportar, e sim aquilo que você tem a viver. Hoje nós vamos ficando tão absorvidos com aquilo que nós temos que fazer, que nós acabamos confundindo a vida com isso, reduzindo a vida a isso, e esquecemos o principal, que a vida é aquilo que nós temos a viver. Então a live de hoje é uma reflexão sobre a forma que a gente vive a vida, a maneira que a gente vive a vida. Então a vida está diante de nós, mas existe uma atitude nossa diante da vida. Então é um face a face aí, a vida diante de nós, mas nós também nos colocamos diante da vida. Então a live de hoje é para a gente refletir um pouquinho sobre a forma que nós nos posicionamos, que atitude que nós adotamos diante da vida. E aí essa atitude da gente ficar muito nos afazeres, nas obrigações, aquilo que eu tenho a carregar, aquilo que eu tenho que suportar, aquilo que eu tenho que sofrer, e esquecemos o principal, que a vida é aquilo que nós temos a viver na vida, né? Então é uma reflexão sobre a nossa atitude diante da vida. Claro que a vida, nós podemos dizer que ela tem uma carga, claro que sim, há uma carga ao viver, mas dependendo dessa forma que nós nos colocamos diante da vida, ela adquire uma sobrecarga, né? Então essa carga, dependendo da nossa atitude diante da vida, nós podemos colocar uma sobrecarga em cima da vida. E aí a gente diz assim: mas a vida é difícil, mas a vida é dura, mas a vida é sofrida. Então você não está falando tanto da vida, mas você está falando da forma, da maneira que você se coloca diante da vida, e aí você faz essa confusão, projetando na vida aquilo que você sente que é essa atitude mais pesada, que é essa atitude mais carregada. Então a vida não é o que você tem a fazer, e sim o que você tem a viver. Vamos fazer uma reflexão sobre isso e assim tentar elucidar um pouco essa atitude errada, que é uma atitude de criar essa sobrecarga em cima da carga da vida. Aí os ombros começam a doer, a pesar, o torcicolo, a coluna, o joelho, né? As dores de cabeça, as somatizações, os sintomas, os adoecimentos. E aí a gente diz assim: a vida é dura. Quer dizer, não é a vida, mas é a forma que você está vivendo a vida, é a maneira que você se coloca diante da vida, é a atitude que você adota para viver a sua vida.
Este é o assunto da live de hoje, espero que vocês gostem. Então eu queria assim, pensando nessa questão da atitude, nesse face a face diante da vida, a atitude que nós podemos adotar, eu queria ressaltar hoje um tipo de atitude que eu estou chamando aqui, que é a atitude do anfitrião, né? A atitude de você se colocar hospedando as pessoas. Sabe quando você vai na sua casa, você vai receber hóspedes? Então, quando você vai receber hóspedes na sua casa, vamos imaginar, né, um feriado como esse do 7 de setembro, então vai chegar agora com a pandemia, isso está mais limitado, mas vamos imaginar que então você está recebendo hóspedes na sua casa. Então esses hóspedes vão ficar ali um dia, vão dormir ali uma noite, 2 dias, 3 dias e vão embora. Então nesse período em que você é o anfitrião, em que você está recebendo essas pessoas, há uma certa restrição da sua liberdade, mesmo na sua própria casa. Não é assim que acontece? Então você vai preparar um almoço, você não vai fazer ali aquele almoço simples, você quer preparar um prato especial, você vai fazer o sacolão, você já tem que fazer um sacolão maior para receber essas pessoas. Você vai ali preparar ali talvez o melhor quarto para esse hóspede dormir. Então você está preocupado em promover esses hóspedes, né? Você está preocupado em acolher, em fazer pelo outro. Então, ótimo, né? É bom quando nós recebemos alguém e temos essa atitude de servir ao outro. Isso é uma coisa boa. Ao servir ao outro, a gente acaba criando uma possibilidade de compartilhar. Mas eu queria atentar aqui para um tipo de atitude que é assim, uma atitude mais permanente disso, que é você se colocar hospedando as pessoas sempre na sua vida. É como se você tivesse que hospedar a todos. Então é uma preocupação exagerada com os outros. É uma preocupação em fazer pelos outros. É uma preocupação em promover os outros. Como se você tivesse sempre hospedando as pessoas na sua própria casa. Então quando você hospeda alguém, você perde um pouco da sua intimidade, você perde um pouco da sua liberdade, você perde um pouco da sua autonomia. Você quer tirar o seu sapato, jogar no meio da sala, você quer pôr o pé em cima do sofá, você quer agir naturalmente, espontaneamente, você então segura isso porque você está dentro da sua casa, você está hospedando as pessoas. Agora, chega um momento que essas visitas vão embora, e você então pode agir naturalmente ali dentro da sua própria casa. Só que tem pessoas que vivem assim. Elas se colocam como anfitrião. Sempre. Então elas nunca podem estar à vontade. Nem na relação com os próprios desejos. Elas nunca podem ser naturais, nem na relação com elas próprias e com os próprios desejos, porque elas estão sempre preocupadas em fazer pelos outros. Elas tomam os problemas dos outros para si. A minha mãe não está bem, então você traz esse problema da sua mãe para você. O meu marido não está bem, você traz esse problema para você. Ah, mas o meu filho, então você vai trazendo. E mesmo pessoas mais distantes, a minha sogra, o meu sogro. Então você vai tomando os problemas para você e você vai funcionando como uma espécie de para-raio. Cai um raio lá longe e você atrai esse raio para a sua cabeça aqui e agora. Então é um tipo de funcionamento, é uma maneira de agir, é uma atitude que você se coloca como se você tivesse que hospedar as pessoas. E você sabe que existe isso, inclusive dentro do próprio casamento, né? Tem mulheres que se colocam diante do marido, como se o marido fosse o hóspede, né? Então o marido ele se coloca como um hóspede,
E a mulher, então, ela tem que ser essa anfitriã desse marido. Então, vive esse casamento, então não há uma intimidade, não há uma troca, não há uma parceria. Por quê? Porque você fez desse casamento, a posição que você está colocada nesse casamento é a posição da anfitriã. Você tem então que receber esse hóspede, que na verdade é o seu marido. Então, o melhor prato tem que ser feito para ele, a casa tem que estar arrumada, tudo para recebê-lo, tudo para promovê-lo, tudo para acolhê-lo. Então, é um tipo de atitude, então isso não só dentro do casamento, mas é possível levar isso para as relações de amizade, é possível levar isso nas relações de trabalho. Então, a live de hoje é uma reflexão sobre esse assunto, sobre essa atitude de você colocar exageradamente como o anfitrião, né? Então você sente que tudo tem que partir de você. Você tem que providenciar tudo, você tem que fazer tudo, você tem que pensar todos os problemas. Tudo tem que partir de você. Você tem que hospedar os outros. E aí então a vida fica sendo o que você tem a fazer e não o que você tem a viver, que seria muito mais interessante, né? Então, há uma limitação do prazer, há uma limitação do desfrute, de uma descontração, não há uma trégua nesse funcionamento, e é claro que isso vai trazendo uma sobrecarga sobre a carga da vida. Então, em cima da carga da vida, essa atitude vai criando uma sobrecarga, vai pesando demais e vai ficando difícil, né? Tirando as possibilidades de espontaneidade, de intimidade, né? Então essa ideia de que a vida é algo que eu tenho que cumprir, os afazeres, as obrigações, a minha agenda. Então você vai cumprindo a sua vida, reduzindo a vida a isso, e é claro que isso vai ficando pesado. Você sabe que essa palavra anfitrião, ela vem da mitologia grega. Existe na mitologia grega um personagem chamado Anfitrião, e ele teve que ceder a sua própria esposa, Alquimene, que a Alquimene era uma mulher sensacional, uma mulher muito bonita, uma mulher muito interessante, e quem se apaixona por Alquimene é nada mais nada menos do que Zeus, o deus mais poderoso da mitologia grega. Então, o Zeus quer dormir com Alquimene, então ele tem lá uma noite de amor com Alquimene, e o anfitrião, então, ele tem que ceder a sua casa, ele tem que ceder a sua esposa. Então, você vê que a própria origem da palavra anfitrião, ela está marcada por essa ideia de que você tem que ofertar, essa ideia de que você tem que promover o outro, abrir mão das suas próprias coisas em pró do outro. Claro que você servir o outro é uma coisa boa na vida, mas o que eu estou atentando aqui para a atitude de você não se colocar servil na vida, né? Então, servir ao outro é uma coisa boa, mas você se colocar servil em relação ao outro, aí você se coloca rebaixado. Então você vê até essa ideia, né, de ser Zeus ali, de um deus. Então você passa a tratar o outro de uma forma muito idealizada, e aí então, como esse outro está muito idealizado, você então tem que correr atrás do outro para alcançá-lo e fazer pelo outro, promover o outro. E isso você pode levar para os seus vínculos, para as suas relações íntimas e também para os seus vínculos em geral, né? Então essa ideia de que eu tenho que promover, eu tenho que ofertar, de tomar para si o problema dos outros para carregar. Então o que está em jogo aí? O que está em jogo aí é você se colocar como um objeto a serviço do desejo do outro.
Então você se coloca como um objeto a serviço do desejo do outro. Você fica preocupado qual é o desejo do outro, o que o outro precisa, o que o outro necessita. E você então se lança na direção do outro para fazer pelo outro. Você sabe que a live da próxima semana, próximo domingo, eu vou fazer uma live que muito interessante, não percam, que a live é assim, vamos ver se eu lembro o título, na vida não basta ter as preferências, não basta ter a preferência, mas é preciso ter a autonomia. Então, na vida não basta ter a preferência, mas é preciso ter a autonomia. Então, você fica tão preocupado em ter a preferência do outro, em ser agradável ao outro, que você acaba abrindo mão dos seus próprios desejos, da sua própria realização, e vai se colocando, então, dessa forma servil, como esse para-raio, né, que vai trazendo tudo para você. Aí você sabe que é interessante quando a gente começa a trabalhar essa questão no consultório, os pacientes costumam reagir dizendo assim, mas André, então se eu deixar de ser assim, se eu parar de carregar o problema dos outros, se eu parar de me colocar dessa forma servil em relação ao outro, isso não é egoísmo, né? Eu não vou estar sendo egoísta? E aí eu digo para o paciente assim, mas você é egoísta. Você é egoísta com você mesmo, né? Você é egoísta com você mesmo. Você pratica o egoísmo, mas você não pratica o egoísmo para fora com os outros. Você pratica o egoísmo principalmente no trato de si, na relação com você mesmo, né? No momento de você se dar chances, no momento de você se dar as oportunidades, no momento de você buscar os seus desejos. Você sabe que quando essa atitude é muito recorrente, frequente, a pessoa se coloca nessa atitude de mais serviçal em relação aos outros, ela nem percebe os próprios desejos, né? A pessoa nem percebe o que ela deseja, ela nem se dá conta do que ela precisa, do que ela necessita, dos seus desejos mais profundos, porque ela está tanto na direção de servir o outro, que ela nem se aprofunda em si mesmo, né? Então existe uma confusão que se faz da consciência das necessidades, das obrigações, com a consciência dos desejos, né? As pessoas fazem uma confusão hoje em dia daquilo que se tem a fazer, as obrigações, aquilo que eu preciso fazer, com a realização dos meus desejos. Então, a consciência dos afazeres, das obrigações, das necessidades é confundida com a consciência dos desejos. Você realizando as suas obrigações, você acredita que você está realizando os seus desejos, e isso não é verdade. Por exemplo, eu não gosto de ir ao banco. Eu não gosto de ir ao banco, mas de vez em quando eu preciso ir ao banco. Então eu estou realizando uma obrigação minha. De vez em quando a gente precisa pegar alguém e levar para algum lugar. Então naquele momento eu estou sendo um motorista de alguém da família, então, ou de algum amigo. Então eu pego essa pessoa, levo para algum... Então eu estou sendo naquele momento um motorista. Mas outra coisa é você se colocar sempre desta forma. Sempre sendo esse motorista dos outros, sempre se colocando nessa posição de servir aos outros. E aí essa confusão de que eu faço isso porque isso é a vida é assim. Não, a vida não é assim. É você que está adotando esta atitude para viver a vida. Então não confunda a consciência das suas necessidades com a consciência dos seus reais desejos. Isso é muito importante, né? Então é uma ideia de que você está sempre em dívida
com os outros. Eu estou sempre devendo, eu preciso sempre fazer algo ao outro. E por mais que eu faça, essa dívida, eu vou sentindo que ela é impagável, que ela nunca é saldada, ela nunca eu nunca saldo, eu nunca resolvo essa dívida. Ela está sempre sendo renovada. Então essa ideia de que eu tenho que pagar essa dívida em relação aos outros. Tudo bem? Vocês estão entendendo a proposta da live de hoje? Então é essa atitude que, claro, há uma carga na vida, mas em cima dessa carga, nesse face a face com a vida, nós adotamos uma atitude que pode criar uma sobrecarga em cima da vida. Então nós confundimos como se isso fosse a vida. Isso não é a vida, é a maneira que você está se colocando diante da vida, né? E aí você sabe que existe uma certa intenção em se colocar assim, promovendo o outro, fazendo pelo outro, você investindo só nos seus afazeres, né? Você investindo só nas suas obrigações e esquecendo de viver a vida. Isso é usado por nós como uma certa estratégia, porque se você está muito mergulhado nos seus afazeres, nas suas obrigações, e principalmente em tentar fazer pelos outros, em promover os outros, em ofertar ao outro, você não tem tempo para quem? Você não tem tempo para você. Você não consegue se aprofundar em você. Então isso é usado como uma estratégia, como uma defesa de você evitar se aprofundar em você mesmo. Então você se lança nesses afazeres, isso é algo até compulsivo, né? Esse se lançar no cumprimento dessa agenda, isso é até algo compulsivo. E aí a expressão hoje muito comum que as pessoas usam, que é a correria, né? A correria, é uma correria, estou numa correria. E então tem uma pergunta aqui da Fabiane, o que podemos fazer para mudar isso? Você sabe que é muito comum no consultório o paciente perguntar assim, mas André, não tem um remedinho? Tem um remedinho que a gente possa tomar e resolver isso? Então, o remédio é a consciência. Qual é o remédio? O remédio é a consciência. Então nós temos que perceber essa atitude, sentir essa atitude e entrar em contato com essa atitude. Perceber que nós estamos nos colocando nessa compulsão na direção dos outros por um certo rebaixamento de nós, né? Então é esse rebaixamento de nós que nos coloca muito nessa correria na direção dos afazeres, nessa correria na direção das obrigações e nessa posição de ser o anfitrião dos outros, de você sempre ter que hospedar os outros, ter que ofertar, é sempre o melhor prato, é sempre o melhor quarto, você tem que oferecer para o outro tudo. E isso pode ser colocado, por exemplo, numa relação de amizade. Você pode, na relação com os seus amigos, por exemplo, no momento de dividir uma conta, você puxa o valor maior para você, ou os maiores afazeres ali no momento da organização de uma viagem, você puxa mais para você. Então, esse funcionamento de para-raio, conscientizar isso e perceber que você não deve nada a ninguém. Você deve a quem? A quem que você deve, né? Então, perceber que você não deve nada a ninguém. Você sabe que o filósofo Nietzsche, ele fala que nós temos que, num determinado momento da nossa vida, nós temos que matar um dragão,
né? E esse dragão é uma luta que ele imagina no deserto. Nós temos que rumar para o deserto, e no deserto nós vamos encontrar um dragão. E esse dragão imenso, ele está cheio de escamas, e essas escamas, cada escama diz assim: você deve, você deve. E o próprio nome do dragão é você deve. Então nós temos que na vida matar esse dragão. Que dragão é esse? Esse é o dragão das nossas culpas. Esse é o dragão das culpas que nós impomos a nós mesmos. Esse é o dragão das nossas dívidas, que são dívidas que nós acreditamos que nós temos com os outros. E que nós temos então que sair nessa correria para promover o outro, né? Então essa atitude de colocar na vida a ideia de que eu tenho que carregar, de que eu tenho que suportar, há um fardo, né, caro e pesado que eu tenho que carregar. Então o Nietzsche diz que faz parte do desenvolvimento humano, do amadurecimento humano, do desenvolvimento da nossa personalidade, esse momento em que nós temos que matar esse dragão do você deve. E aí, uma vez que você matou esse dragão, você parte então para o segundo momento, que é o momento de você buscar a atitude da criança. Por que a atitude da criança? Não é que o Nietzsche está dizendo que nós temos que ser infantis, não é isso. Mas de buscar o lúdico. Não existe nada mais sério do que uma criança brincando. A criança brincando, ela fica completamente absorvida com a atividade. Ela fica tão absorvida que ela esquece de comer. Ela fica tão absorvida que ela não percebe que escureceu, né? que ficou noite, que ela tem que voltar para casa. Ela perde, ela entra completamente naquela atividade. Então ela é a própria atividade, ela é o próprio brincar. Então o Nietzsche toma esse brincar da criança e ele diz assim que o adulto precisa se colocar assim na vida. Então nós temos que resgatar essa atitude lúdica, né, que nós perdemos o contato com isso, e essa ideia de que então a vida é algo que eu tenho que carregar, é um fardo caro e pesado que eu tenho que pagar e que eu tenho que carregar. Então tomar consciência disso e matar esse dragão, que é o dragão do você deve, porque aí então nós vamos nos abrir para essa atitude mais lúdica, para essa atitude mais prazerosa, um resgate do prazer. Nós temos que aliar a produtividade com o prazer, né? Hoje em dia as pessoas vão se absorvendo nessa questão da produtividade e esquecem de conciliar a produtividade com o prazer. E muitas vezes nós podemos também viver o processo da produtividade com prazer. Nós temos que gerar frutos na vida, isso é uma coisa importante, mas também é importante que a gente desfrute desses frutos gerados. Então, você vai gerar os frutos, mas também é importante que você desfrute dos frutos gerados. Você vai plantar, mas também é importante que você realize a colheita e aproveite a colheita. Então essa ideia de que a vida é uma espécie de ritual de sacrifício, que eu tenho então que fazer esse ritual de sacrifício e pagar um certo fardo, um sofrimento, um peso, né? E aí é claro que isso vai levando existe uma atitude hoje em dia muito comum, que é um excesso de adaptação ao sofrimento. As pessoas vão se adaptando ao sofrimento. Então existe uma situação de sofrimento na vida, isso pode estar inserido no trabalho, isso pode estar inserido no casamento, isso pode estar inserido numa relação com os filhos. Então ao invés da pessoa tomar consciência desse problema e lidar com esse problema para que esse fardo, para que esse peso pare de existir, ao invés da pessoa lidar com o problema, ela passa a carregar o problema. Então é uma ideia, ela vai se adaptando ao problema,
ao invés de dar uma solução, de dar um destino ao problema. Então o meu casamento está ruim, mas é isso mesmo, eu vou contornando por aqui, eu vou contornando por ali. Então ela vai se adaptando ao problema, ao invés de dar um destino, de dar uma solução no sentido de uma transformação. Então não há transformação, há só adaptação. Você vai se adaptando às situações que você está contrariado. Você sabe que uma das maiores causas das dores de cabeça é a contrariedade. A gente nunca pensa sobre isso, né? Dor de cabeça é tensão, quando você está muito tenso, e quando você está muito contrariado. O que é você estar contrariado? Você está fazendo uma coisa que você não quer fazer. Você está vivendo a vida de uma determinada forma que não está bom para você. Então, existe um mal-estar, existe um descontentamento, você está muito insatisfeito, mas você vai se adaptando a isso e suportando isso. Você vai nessa atitude de suportar, de carregar. Então, esse excesso de adaptação ao sofrimento que leva a uma renúncia dos próprios desejos. Essa atitude a pessoa nem percebe os seus reais desejos, né? Aquilo que é importante para ela. Por quê? Porque ela está sempre se colocando de uma forma secundária na vida, ela está sempre colocando no final da fila, e é uma ideia assim de que viver é sobreviver, né? Viver é sobreviver. Então, se eu estou fazendo para sobrevivência, se eu estou sobrevivendo, está bom. E aí se perde esse lado mais do lúdico, do desfrute, do prazer, né? Um dado importante também nesse tipo de atitude, que nós podemos perceber nas pessoas, é um excesso de satisfação e justificativas. Quando você começa a dar aos outros muita satisfação e muita justificativa dos seus atos. Vocês já pararam para pensar isso? Que é comum isso, não é raro da gente observar. Você, sei lá, a sua família está organizando uma reunião familiar. Só que por alguma questão você vai tomar um outro rumo, você vai tomar um outro destino, você não pode participar daquela reunião. E você também não quer participar daquela reunião porque tem alguma coisa mais importante para você naquele momento. Mas você não consegue pronunciar os seus próprios desejos. Então quando você vai colocar alguma coisa que está mais ligado ao seu desejo, você fica dando aos outros um excesso de satisfação e de justificativa. Perceba que esse tipo de atitude é uma atitude que limita muito a liberdade e a autonomia, né? Você perde a sua liberdade, você perde a sua autonomia, você perde a sua independência, que você não é mais aquela criança da infância e que você é um adulto, que você é dono da sua própria vida, você é o proprietário da sua própria casa psíquica e que você é o senhor do seu destino e dos seus desejos. Então, você vai abrindo mão dessa perspectiva e se colocando como se você tivesse que dar muitas justificativas e satisfações aos outros. Então eu não vou poder ir, mas por causa disso, por causa daquilo. Então você tem que se justificar muito. E a ideia, uma preocupação muito grande com os outros, com o que os outros vão pensar, com a imagem que os outros têm de você. Há um tipo de investimento nessa atitude que é um investimento muito grande na disciplina, né? A pessoa começa a investir na disciplina. A disciplina, ela é, eu gosto muito da definição que o Mário Sérgio Cortella dá, a disciplina, ela é a organização da liberdade. Ela é algo bom, né? Ela é a organização da liberdade. Então, quando eu fiquei muito impressionado assim, com uma entrevista do Amir Klink, que é aquele aventureiro que se lança no mar para fazer
navegações longas, né? Fica muitos meses no mar. E ele estava dizendo que ele sente, quando ele está em alto mar, ele sente muita liberdade, mas que as pessoas não têm uma noção do quanto ele teve que se preparar, do quanto ele teve que ter disciplina para se colocar naquela situação de liberdade, naquela situação de aventura. Então a disciplina, ela é a organização da liberdade. Mas existe nesse tipo de atitude que eu estou trabalhando com vocês um excesso de disciplina, um excesso de investimento na disciplina, que é um sinal de angústia. Então esse excesso de investimento na disciplina é um sinal de angústia. São pessoas que fazem muita angústia para viver a vida, uma manutenção da angústia para viver a vida. E muitas vezes se confunde essa correria, essa angústia, essa ansiedade com uma força, né? A pessoa vê nisso uma força, é isso que me faz forte, é isso que me faz, né, sustentar, é isso que me faz resistir. Então há uma confusão desse funcionamento, que é um funcionamento mais patológico, com uma ideia de força. Então a importância de que a vida, ela não deve ser cumprida com U, ela deve ser cumprida com O, né? Deve ser cumprida longa. Nós temos que viver, né? É importante que a gente viva uma vida longa, que a gente tenha essa esperança de viver uma vida longa, mas essa vida longa, essa vida comprida, ela não pode ser extenuante, ela não pode ser desgastante. Mas muitas vezes se faz então essa vida cumprida com U, né? Então é aquilo que eu tenho a cumprir, é aquilo que eu tenho a carregar, é aquilo que eu tenho a suportar. E a vida, ela não tem que ser nem cumprida com U, nem cumprida com O, ela tem que ser larga. Ela tem que ser larga no sentido, essa estrada da vida tem que ser larga, no sentido de que a vida tem que ser cheia de perspectivas, cheia de possibilidades, cheia de esperança, cheia de prazer, cheia de desfrute, de satisfação. Então vamos atentar para essa atitude patológica com a consciência. Então nós podemos promover uma transformação dessa ideia de que a vida não é o que você tem a fazer, mas a vida é o que você tem a viver. Tem um ditado oriental que diz assim, a importância da gente lutar a luta da vida, né? Mas os orientais também, eles mostram para nós que não é só lutar a luta da vida, mas é dançar a luta da vida, né? Então existe toda uma simbologia, um significado ali naquelas divindades orientais, e existe inclusive o Shiva, que é um deus dançarino, que ele representa a dança do universo. Então há uma ideia de que mesmo com as adversidades na vida, mesmo com aquilo que ocorre, que é contrário aos nossos desejos, as coisas que nós não estávamos esperando, que ocorre repentinamente, que nos frustram, mesmo com esse lado mais adverso da vida, é possível uma atitude em que a gente aprenda a dançar a dança da vida, essa dança do universo, e entrar em sintonia com essa dança do universo e perceber que existe esse lado adverso, mas que também existe esse outro lado da vida, que é um lado de esperança, que é um lado de realização, que é um lado de desfrute. E nós podemos então ir dançando esses diferentes momentos da vida, momentos mais tristes, assim como momentos de mais contentação, de mais realização. E nós vamos então bailando esse bailado, dançando essa dança da vida de uma forma
mais lúdica, resgatando esse lado lúdico da vida, matando esse dragão do você deve, que são os deveres que nós nos impomos, né? Eu tenho todos os deveres, né? Então nós puxamos todos os deveres e afastamos todos os direitos de nós. Então, cheios de deveres e sem nenhum direito. Então essa atitude de imposição, de muita carga, de muito peso, de muito sofrimento, de que a vida é aquilo que eu tenho que carregar e que eu tenho que cumprir, para que a gente possa fazer a transformação disso e se abrir para uma atitude mais saudável. A Silvana está dizendo aqui, disciplina é liberdade, Legião Urbana, uma frase do Legião Urbana, né? É verdade. Então, disciplina para a liberdade, né? Quando nós nos disciplinamos, nós organizamos a nossa vida para que a gente seja livre, para que a gente possa desfrutar, para que a gente possa usufruir. Mas existe um erro quando nós investimos só na disciplina por ela mesma, e aí nós transformamos essa disciplina, que é um meio, em fim. Transformamos a disciplina em fim e investimos demasiadamente, exageradamente na disciplina. O caminho verdadeiro é sempre o caminho do meio, é o caminho da ponderação, nem tanto lá e nem tanto cá. E então nós podemos fazer um uso dessa disciplina de uma forma exagerada, de uma forma excessiva, e isso trazer para nós daí nós transformamos uma certa carga na vida que existe, mas nós transformamos essa carga em sobrecarga, e aí os nossos sintomas, os nossos adoecimentos. Então essa atitude de você se hospedar demasiadamente os outros, se colocar como anfitrião dos outros, se posicionar na vida para cumprir a vida e carregar a vida e não desfrutar dela, essa atitude ela tem a ver com um certo rebaixamento nosso, né? Nós estamos mais rebaixados e acreditamos então que nós estamos em dívida com os outros. Então isso leva a um tipo de amor que eu queria trabalhar aqui com vocês, que é o amor indireto. Muito importante isso, hein? As pessoas acreditam que elas só podem ser amadas indiretamente. Vamos trabalhar isso. Que elas só podem ser amadas indiretamente. Eu só posso ser amado por aquilo que eu faço e promovo ao outro. Então é uma ideia de que eu preciso fazer um esforço, de que eu preciso fazer um trabalho para ser amado. Se eu não fizer esse esforço, se eu não fizer esse trabalho, eu não seria amado. Olha a ideia, né? Você não precisa fazer nada para ser amado. Você tem que ser amado por aquilo que você é, pelos valores, pelos atributos que você carrega dentro de si, pelo seu ser, pela sua essência. Você não precisa pagar nada, você não precisa carregar fardo nenhum, não há nenhum trabalho, nenhum esforço a fazer para você ser amado. Então essa ideia de que você só pode ser amado indiretamente, se eu realizar algo pelo outro, aí sim o outro vai me olhar, aí sim o outro vai me amar, aí sim o outro vai me aceitar, aí sim eu vou poder construir um vínculo com o outro. Essa ideia é uma ideia errada. Você tem que ser amado. Independente, você não precisa fazer esforço nenhum, trabalho nenhum para ser amado. Você vai sim fazer com o outro uma parceria, você vai fazer com o outro uma troca, isso sim. Mas a ideia de que você precisa realizar um trabalho para daí então você poder ser percebido, você poder ser visto, você poder ser notado. Então você ficar numa correria, num exagero na direção do outro, na busca de migalhas de amor, né? Então é essa atitude que é uma atitude que está errada. Então você precisa perceber que o que você é hoje
O que você é hoje basta, é suficiente para você ser amado, para você ser admirado, para você construir vínculos fortes, sólidos e duradouros na sua vida e verdadeiros na sua vida. Então essa ideia de que você só pode ser amado indiretamente é uma ideia errada. Isso vem de uma baixa autoestima, isso vem de um rebaixamento, por acreditar que você não tem dentro de você valores, atributos suficientes para emocionar o outro. Então você acredita que você não tem dentro de você valores e atributos suficientes para emocionar o outro. O que é o relacionamento? O relacionamento é você estar no emocional emocionante do outro. Então é o outro se entusiasmar com você, é o outro vibrar com você, é o outro se emocionar com você. Então você acredita que você tem que fazer um esforço, pagar um certo trabalho, um certo fardo, para poder ter aquela amizade, para poder ter aquele relacionamento. Tem pai, tem mãe que acredita que precisa fazer isso em relação aos filhos, que eles precisam pagar coisas, que eles precisam realizar um esforço imenso ali para ter o amor dos filhos. Não é necessário isso. Você será amado por aquilo que você é diretamente. Essa ideia do amor indireto está errada, é algo, é uma ideia, é uma crença que se tem, mas é uma crença errada. A pessoa sente isso, mas esse sentimento é um sentimento errado. E é claro que se a gente for buscar a origem disso, sempre o passado, lembrando que as neuroses do adulto, ela é, na verdade, as neuroses da infância, né? As neuroses do adulto, os problemas do adulto, as psicopatologias do adulto, elas estão ancoradas, enraizadas na neurose infantil. Então, sempre quando nós vamos buscar a origem dessas coisas, sempre nós temos que buscar dentro do modelo familiar, dentro do contexto familiar, como você se colocou diante do pai, diante da mãe, que lugar você ocupou na sua família, na infância. Então você consegue visualizar certinho, né, o porquê desse comportamento, o que aconteceu ali, e é claro que a personalidade do seu pai influencia nisso, a personalidade da sua mãe, que tipo de casamento, de relacionamento eles tiveram. Então tudo isso é impactado na criança, e é claro que a criança não tem ali os subsídios, os recursos necessários para lidar com essa questão. Então ela acaba absorvendo demais essas patologias do modelo familiar, e o adulto então arrasta isso entra num período de incubação, isso fica incubado ali dentro do jovem, mas depois, quando esse jovem chega na vida adulta, isso sai da incubação e isso se manifesta. E isso pode se manifestar nas amizades, no trabalho, nos relacionamentos. Então, é o passado invadindo o presente. Então, qual é o remédio para tudo isso? O remédio para tudo isso é sempre a consciência. Nós temos que expandir a consciência, ter consciência da nossa história, ter consciência da nossa família, do modelo familiar que nós viemos, e perceber o quanto esse modelo nos influencia e o quanto esse modelo interfere na nossa vida. E aí, com consciência, nós podemos transformar. A gente nem fala em cura, né? Nós não falamos em cura, mas conhecendo a gente transforma. Conhecendo, nós vivemos algo diferente. Nós podemos nos colocar numa modalidade nova, mais saudável, mais leve, mais prazerosa na vida. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham... A Elisângela. Espero que vocês tenham gostado. Camacho, muita gente conhecida aqui. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Queria desejar a vocês um bom feriado. Aproveitem o 7 de setembro. Um bom domingo a todos e um bom feriado para vocês.
Até a próxima live. Eu acredito que a próxima live será essa. Deixa eu ver mesmo o título. Só querer agradar não basta. Só querer agradar não basta. É preciso ter autonomia. A live de hoje se comunica com a live do próximo domingo. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar aqui. Espero que vocês tenham entendido a proposta da live de hoje, que foi: a vida não é o que você tem a fazer, mas a vida é o que você tem a viver. Não é essa correria, né? Mas é o que você tem a viver, o que você tem a desfrutar, o que você tem a buscar de satisfação e de realização na sua vida. Tudo bem? Um bom domingo a todos e um bom 7 de setembro para vocês. Foi um prazer estar aqui. Obrigado pela presença de todos. Um grande beijo a todos. Bom feriado. Tchau, tchau.